pessoal, tudo bem? Como vão as produções textuais de vocês? Hoje eu não vou aparecer com o meu rosto não, porque eu preciso mostrar para vocês alguns exemplos. O meu rosto ele acaba atrapalhando um pouco mostrar os exemplos, tá? Mas eu queria mostrar para vocês como escrever bem, evitando erros comuns, erros que aparecem na maioria das redações, tá? Vamos começar então? Olha só. Este meu coração teme o que passa nessa sua cabeça. Aqui eu quero mostrar para vocês a questão do uso do pronome demonstrativo. Como você deve utilizar estes pronomes? Na verdade, a gente sempre tem essa dúvida em relação ao pronome este, essa, isso, isto, correto? Percebam aqui, peraí, o pronome este, o pronome nessa. Isso daqui indica distância, né? Espaço, né? Espaço no caso, tá? Então, se vocês perceberem, deixa eu voltar aqui. Este meu coração quer dizer que o coração tá perto de mim, correto? Então você sempre vai usar este. Se eu falasse de um celular que estivesse na minha mão, este celular é meu. Eu tenho que usar este ou esta quando algo estiver perto de mim. Se estiver perto da pessoa que está falando comigo, é esse ou essa. Se juntar com a preposição em, vai ficar nessa ou nesse, tá bom? Por isso que fala, este meu coração teme o que passa nessa sua cabeça, correto? Segundo exemplo, prestei vestibular nessa semana. Prestarei vestibular nesta semana. Perceba o verbo prestei, né? Está no passado, né? Prestei quer dizer que é algo que passou. Opa, desculpa. Passou, correto? Prestei vestibular nessa semana. Percebam que este verbo está no passado, nessa tem dois S's, né? Essa, dois S's, então sempre vai ser para tempo passado. Dois S's do passado, dois S's do esse ou essa, correto? Prestarei tá no futuro, então o futuro serve tanto para o este ou esta serve tanto para presente quanto para futuro. Então, ó, nesta serve para futuro ou presente, correto? Não perco mais meu tempo com baladas. Isso faz parte do passado. Isso você vai utilizar quando você se referir a algo que foi dito antes. E isso o que faz parte do passado? Não perder tempo com baladas. Isso se refere a algo que foi dito antes. Isto se refere a algo que ainda vai ser dito. Só o que desejo é isto, uma boa balada, ok? Então, esse é um dos pequenos erros que também pode acontecer na redação. Vamos passando. Gente, isso daí eu coloquei, olha só. O azulzinho é para o que tá certo e o xizinho é para o que tá errado. Então, vamos prestar atenção que isso daí é coisa que a gente não deve utilizar nem no dia a dia, né? Fazer uma graduação é melhor do que parar no ensino médio. Você tem que usar melhor, porque mais bom não existe. Nunca vai existir, tá? E nem mais bem. Olha aí, ó, um profissional formado ganha melhor que um estagiário. Um profissional formado não ganha mais bem que um estagiário, de jeito nenhum, tá bom? Mesma coisa aqui nesse quadradinho do lado. Com uma especialização estará mais bem preparado para o mercado de trabalho. Tá, veja bem, aqui do lado não é a mesma coisa não. Deixa eu explicar para vocês. Neste caso aqui, eu estou me referindo ao modo como a pessoa estará. Né, ele estará mais bem preparado para o mercado de trabalho. Então, como é modo, não é um adjetivo igual aqui, ó, mais bom. Neste caso, aí você pode usar o mais bem preparado, tá bom?
Uso dos porquês. Vamos lá. Não esse primeiro X aí tá errado. Não soubemos por que a estação de trem USP Leste desistiu da certificação ambiental. Por que está errado? Pessoal, veja bem. O porquê separado, vamos anotar isso aí, tá? Porquê separado você sempre vai utilizar quando você puder substituir por qual razão ou motivo ou por pelo qual. Ó, não sabemos por qual motivo, não sabemos por qual razão a estação de trem de USP deu certo, não deu? Não perdeu o sentido. Então, precisa ser porquê separado. Terceira frase. A estação de trem USP Leste desistiu da certificação, mas não se sabe o porquê disso. Porque junto com acento sempre vai ser utilizado depois do artigo o ou um. Espero que estejam anotando isso. Não houve a certificação ambiental da estação de trem USP Leste, por quê? Veja bem, por que aí está errado, gente? Porque no final de frase, no final de pergunta, sempre vai ser separado com acento. E o último porquê é o porquê junto, sem acento. Ele precisa ser desta forma quando você puder substituir por pois, tá ok? A certificação da estação seria importante, pois serviria de parâmetro para outras instituições. Uso do aonde e onde. Aonde você quer chegar? Correto. Onde você quer ir? Eu já até falei isso na sala, mas vamos reafirmar, né? Aonde você usa com verbos que indicam movimento. Chegar quer dizer que você saiu de um lugar e foi para outro. Então, você vai usar o aonde. O ir, por que está errado aí onde você quer ir? Porque o ir é do mesmo jeito que chegar, indica movimento. Quando você falar com o seu colega, então, você tem que falar, você vai aonde, né? Quer dizer que ele vai de um lugar para outro. O onde serve só para verbos que não indicam movimento ou para se referir a uma palavra que indica lugar anteriormente. Olha ali o vestinho ali azul. O bairro onde moro não recebeu investimentos públicos. Então, o bairro é um lugar, então você precisa usar onde, tá? A cidade aonde ocorreram as inundações está errado, deveria ser onde. Próxima frase aí. A situação econômica onde estamos tem resultados frágeis. Isso eu corrijo direto na redação de vocês. Situação econômica é lugar? Não é lugar. Então, se não é lugar, você vai substituir por quê ou por na qual, no caso aí, tá? Agora, onde você não vai usar. Mesma coisa da segunda oração. Vou treinar a dissertação onde sempre cai nas provas. Onde você não pode usar porque dissertação não é lugar. Essa foi a redação onde demorei. Também não é lugar, ok? Aí, nesse caso, são os adjetivos compostos, tá? Como você vai fazer o plural desses adjetivos compostos? Sempre variando o segundo, sempre assim. Então, franco-argentino, franco-argentinos, político-partidário. No caso, a palavra mesmo, gente, é político-partidário. Mas aí variou para político-partidárias para concordar com reuniões, sempre variando o segundo. Políticas econômico-sociais, medidas social-humanitárias, sempre variando o segundo, tá bom? A proporção que e a medida que sempre vai ter crase, tá? À medida que o calor aumenta, ele fica igualmente mais irritadiço. Mesma coisa para a proporção que. A população ficou satisfeita na medida em que suas exigências foram ouvidas. Na medida em que não havia provas, os acusados foram liberados. Você pode usar na medida em que, tá certo. Agora, a medida em que não existe. É o que eu coloquei aí, ó. Atenção, a expressão a medida em que não existe. Tá? Eu não sei por que eu coloquei esse porquê uma vez que tendo em vista aqui, mas eu acredito que seja porque são conjunções causais que você pode utilizar. Vamos lá para o uso agora do cujo e cuja. Esta é a prova cuja farei. Tá errado. Por quê, gente? Veja bem. O cujo você só vai usar para
para frase quando indica posse. Então, no caso aí, você teria que substituir pelo quê? Esta é a prova que farei. A redação é a parte da prova cujo tenho mais medo. Não. A redação é a parte da prova de que tenho mais medo, porque o medo aí exige a preposição de. Tem medo de quê? Então, aí ele sempre vem antes do pronome relativo, neste caso. Ó, a palavra medo tá aqui. Sempre que houver um pronome relativo assim, no caso o que, você vai olhar para o verbo que vem, pro verbo ou pronome que vem depois. Quem tem medo de quê? Então, medo do quê? Da prova. Então, esse pronome, essa preposição vem antes do que, no caso. Não confio em instituições cujos cursos não são aprovados pelo MEC. Aí, tá vendo? Cujos cursos é os cursos da onde? Das instituições. Dá uma ideia de posse. Aí sim você pode usar o cujo. E aí vai ser feminino se a palavra que vier depois for feminina, vai ficar no plural, vai sempre variar com a palavra que vier depois. Outra coisa, pessoal, não existe de forma alguma cujo o. Está errado. Não existe cuja a. Pelo amor de Deus, está errado também. Aí nós temos uns casos de pronomes, de colocação pronominal, porque eu vejo isso muito, esse problema da colocação pronominal nas redações. Nós temos 3 casos de colocação pronominal. Próclise, que é quando o pronome é utilizado antes do verbo. Gente, veja bem, a questão da posição do pronome em relação ao verbo, a questão da posição do pronome é sempre em relação ao verbo, tá bom? Então, a próclise é quando o pronome fica antes do verbo. A mesóclise é quando parte o verbo no meio. E a ênclise é quando o pronome fica no final do verbo, ao final do verbo. Nesse caso aí, a gente vai ver a próclise, quando você sempre vai utilizar a próclise para você não errar em relação a isso. Primeiro, palavras com sentido negativo sempre atraem o pronome para perto dela. Então, veja aqui, ó, não e ninguém. São palavras com sentido negativo. Olha onde o pronome está. Então, você não pode usar assim, não escrevi-me. Por quê? Porque a palavra negativa atrai o pronome para perto dela, tá? Advérbios também atraem os pronomes para perto dela. Aqui se testam, naquela sala se fazem. O que são advérbios? São aquelas palavrinhas que indicam ideia de alguma coisa. Ideia de lugar, de tempo, modo. Poderia aparecer aí hoje, né? Poderia aparecer talvez. Palavras que indicam ideia de alguma coisa. Os pronomes relativos também atraem. Quais são os pronomes relativos mais conhecidos? Que, cujo, onde. Então, apareceu um pronome relativo, você vai colocar o pronome oblíquo, no caso T, C, o que você usar na redação, para perto dele. Pronomes indefinidos também atraem. Ó, quem nos auxiliou? Todos nos auxiliaram. Pronomes demonstrativos, a maioria dos pronomes atraem pronome para perto dele, tá? Isso lhe atrapalhou, aquilo lhe pareceu certo. Preposição seguida de gerúndio. Como assim? Sempre que houver uma preposição e um verbo depois no gerúndio, o que é verbo no gerúndio? Verbo que termine com NDO. O verbo vai ficar no meio, o pronome fica no meio. Em se tratando do vestibular, salvo ficar se lamentando, tá? E as conjunções subordinativas também atraem o pronome para perto dele. Então, qualquer conjunção que você usar lá na sua redação, como, conforme, embora, desde que, conjunções, conectivos, se tiver um pronome depois, você coloca esse pronome para perto da conjunção, tá bom? Que é o correto. Olha aí. A ênclise é o seguinte, a regra principal da ênclise é quando o verbo aparecer no início da frase, o pronome sempre tem que ficar no final do verbo. Essa é a regra principal da ênclise, tá? Lembrando que, por exemplo, a palavra te amo, tá errado. Palavra não, desculpa a frase. O correto seria ou eu amo você, ou eu te amo, ou amo-te. Por quê? Porque o pronome não pode ficar no início da frase. Aí eu vejo nas redações de algumas pessoas aí, elas fazem a frase e colocam vírgula. Se torna necessário, então... Mas aí, veja bem,
queridos, vírgula começa uma oração. Se a vírgula inicia uma oração, você tem que colocar o pronome no final do verbo. Torna-se necessário, faz-se necessário, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, ó, o verbo no imperativo, verbo iniciando a oração, como eu disse, o verbo no infinitivo, ó, procure acalmar-se. O que seria esse verbo no infinitivo? O verbo que termina com R, sempre você vai usar ênclise. E verbo no gerúndio, dedicando-me, permaneci esforçando-me. O que eu acabei de falar? Vírgula ou pausa antes do verbo, você sempre vai usar o pronome no final do verbo, tá bom? E a mesóclise só vai usar quando utilizar futuro do presente ou futuro do pretérito. O que seria futuro do presente e do pretérito? Realizará, ajudarei. Começarei, começará. Iniciará, iniciarei. São os verbos que termina em iniciaria, desculpa, falei errado. Iniciaria, começarei. Então, todos os verbos que terminam em iria são aqueles que estão no futuro do pretérito. Iniciaria, começaria, começaríamos. Se tiver ia, está no futuro do pretérito. E se tiver ei ou ra, está no futuro do presente. Neste caso, a mesóclise, gente, o pronome, ele reparte o verbo no meio. Olha só, no caso aí do realizar-se-á. Na verdade, o realizar-se-á é realizará. Correto? O que o pronome faz? Ele reparte assim, ó, e coloca o pronome aí no meio, por isso que se chama mesóclise. Realizar-se-á, tá? Pouco usado. Aí eu quero mostrar para vocês uns erros comuns de vírgula, né? Na redação, que a gente pode evitar. Algumas frases estão certas, outras estão erradas. A primeira frase, por exemplo, está errada. O evento gratuito faz parte de uma programação. Por que essa vírgula está errada? Aí, a primeira vírgula está errada. Porque, veja bem, eu separei sujeito de verbo. Eu não posso fazer isso nunca, gente. Como que você acha o sujeito? Pergunta para o verbo. O que faz parte de uma programação? O evento gratuito. Então, quer dizer que você separou com vírgula sujeito e verbo. Isso está erradíssimo. Isso é um erro que o corretor, na hora que ele bate o olho, ele já percebe. Entendeu? Não tem como. Isso nunca passa despercebido por nós. Tá? Então, essa primeira vírgula está incorreta. Vamos ver a segunda vírgula. Faz parte de uma programação em homenagem ao escritor gaúcho Moacir Scliar, que completaria 80 anos em 2017. Essa segunda está correta, porque é uma expressão explicativa que explica... lógico, explicativo que explica. É uma expressão explicativa que se refere ao escritor gaúcho Moacir Scliar. Então, tá certo. Segundo, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Neste caso aí, faltou uma vírgula aqui, ó. Sertanejo é, vírgula. Entenderam, né? Antes de tudo, um forte. Antes de tudo, é como se fosse uma adjunta adverbial no meio da oração, e quando isso acontece, quer dizer que precisa ficar entre vírgulas, tá? Janelas pequenas deixam entrar menos luz do dia, mas se for inverno, você economiza com a conta do aquecedor. Certíssima a vírgula aí. Sempre que você utilizar mas, pois, entretanto, contudo, você usa vírgula antes dessa conjunção, quando tiver no meio, tá? Crase, vamos ver os casos de crase. Não é preciso lançar uma grande rocha à água para provocar ondulações. Um seixo basta. O que faltou aí? Faltou crase aqui, ó. A água. Por quê? Olha só, não é preciso lançar. Lançar o quê? O verbo lançar exige dois complementos. Lançar o quê? Uma grande rocha. A que lugar? A água. Água. Opa, peraí que eu voltei sem querer. Água. Água é uma palavra feminina. Então, o verbo lançar exigiu a preposição a. Água é uma palavra feminina, então exige o artigo a. Juntei a mais a, forma a com crase. Essa é a regra principal. Antes de palavras femininas, nós usamos a com crase. No caso, com acento grave, tá?
Então, faltou crase, faltou acento grave aí no A. Segundo caso, a partir de setembro a temperatura começa a subir no hemisfério sul. Esse A aí, o segundo A subir está correto, mas o primeiro A está errado. Aqui, ó, aqui tem crase. Um caso que você nunca vai usar crase antes de verbos, partir, subir, nunca vai usar A com crase, tá? Não me refiro neste momento àquilo que aconteceu ontem, refiro-me apenas ao ocorrido nesta manhã. Corretíssimo. Esse aquilo está com crase, pessoal. Por quê? Porque o verbo referir exige a preposição a e os pronomes aquilo, aquele, aquela admitem crase. Então, juntei o a preposição que o verbo referir exige, porque quem se refere a alguma coisa, juntei esse a aqui com aquilo. Então, para não ficar aquilo, o que eu faço? Eu junto tudo, eu junto tudo e fica só uma palavra com acento grave, tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus.